se você gasta esforço, energia, até mesmo dinheiro produzindo um conteúdo para o seu canal de vídeos educativos aqui no YouTube e mesmo assim é ignorado, nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas para que isso não aconteça. A verdade é que a ideia de fazer pesquisa de palavra-chave e montar o seu cronograma de publicações se baseando apenas nisso já não funciona mais. Já não funciona mais porque o algoritmo do YouTube indica às pessoas vídeos que se relacionam com o histórico de pesquisa dela, vídeos que ele assume que ela vai gostar de assistir se baseando nas pesquisas que ela mesma faz. E, falando de pesquisa, até as palavras-chave que ela pesquisa, o resultado dessas buscas não vai ser o mesmo se eu fazer essa pesquisa de palavra-chave e você fazer a mesma pesquisa. Então, como o algoritmo ele muda as recomendações se baseando na pessoa individualmente, não vai existir uma estratégia ou regra para burlar o algoritmo. Nessa hora, você que fica pesquisando sobre dicas de YouTube, se acreditar em mim, é claro, vai começar a puxar o cabelo e vai pensar, então o que eu faço? Nesse momento, uma frase de um guru americano vai fazer muito mais sentido para você. E essa frase é: o algoritmo é a audiência, o algoritmo é a pessoa. Então o que você precisa fazer é basicamente pensar com você mesmo como atrair a pessoa. Adriano, eu não sei como fazer isso. Existem muitas formas e formas que já existem aí no mercado há dezenas de anos, tá? Então, uma dessas formas é uma coisa chamada níveis de consciência. Eu preparei um documento para te explicar melhor como isso funciona. Então, não basta criar um vídeo se baseando em uma pesquisa de palavra-chave, você precisa produzir algo que a sua persona ou seu público-alvo queira assistir, precise ou tenha curiosidade de assistir. Então, eu falei aqui da pesquisa de palavra-chave e aí, normalmente, você tem um nicho bem definido. Adriano, não sei, não tenho, ainda não está claro para mim. Como que eu escolho o meu nicho? Coloque aí nos comentários que eu faço um vídeo para você. E a partir desse nicho, você criaria, normalmente, tá? Eu comecei isso lá em 2017, mas hoje em dia não funciona mais tão bem assim. Eu começaria a fazer um mapa de palavra-chave. Aí eu colocaria lá 100, 150 palavras-chave e aí eu testaria os vídeos, tá? Então eu poderia criar, por exemplo, vários vídeos sobre uma palavra-chave, ver o desenvolvimento dele. Se fosse bem, eu criaria mais vídeos relacionados. Se fosse mal, eu pularia para uma próxima palavra-chave, tá bom? E com isso em mente, eu criaria um cronograma de conteúdo onde eu projetaria para 6 meses, 1 ano, todas as palavras-chave que eu trabalharia ao longo do ano, tá? Isso daí pode funcionar, mas ele não funciona tão bem quanto antes. O que mais funciona? O que mais funciona é você trabalhar com a sua audiência. Eu representei ela aqui com um coração. Então, essa ideia de racionalizar a pesquisa da pessoa não vai funcionar tão bem. Por quê? Porque a pesquisa aqui agora é basicamente uma palavra que relaciona o seu conteúdo. Se você vai falar sobre jardinagem, então no seu vídeo você vai falar jardinagem. No seu título você vai falar sobre jardinagem, porque é o tema do vídeo. Então não é que você vai criar um vídeo sobre jardinagem porque o volume de pesquisa sobre a palavra jardinagem é grande. Você vai criar por causa disso que eu vou te falar nesse vídeo. E o que é? São os níveis de consciência. O primeiro nível de consciência que você precisa prestar atenção é de totalmente inconsciente. Quando uma pessoa que você quer atrair para o seu canal está totalmente inconsciente, ela não sabe sobre as coisas que você fala, não tem as categorias de assuntos que você pode tratar no seu canal, ela não sabe disso. Então eu dei um exemplo aqui, que é uma pessoa que ensina os outros a criar árvores, tá? Ensina a criar árvores. Imagina só, eu vou te ensinar a criar uma árvore, você não tem a menor ideia do que é criar árvore, não gosta, não quer, ou ainda não pensa a respeito. Como que eu desperto essa curiosidade em você, entendeu? Eu tenho que falar de uma maneira que abarca uma quantidade muito maior de público. Então o público que eu preciso atrair ou que eu preciso falar para aqui nesse nível de totalmente inconsciente é muito grande, tá? É muito grande. Então eu poderia falar o seguinte, ó, essa árvore tem raízes que cobrem todo o terreno, entendeu? E eu coloco uma árvore pequenininha com as raízes gigantescas na thumbnail para atrair o olhar, para atrair a atenção.
Ou essa árvore come pessoas, que é uma coisa para despertar, uma árvore que existe lá, não sei o que lá. Ou melhor assim, dessa árvore nascem salsichas. Coisa absurda. Mas tem uma árvore que tem um fruto dela que parece uma salsicha gigante, que é venenosa, que é para fazer cachaça e tal. E aí você poderia falar sobre isso, entende? Não é, por exemplo, uma pessoa que já sabe que quer plantar uma árvore. Não, é uma pessoa que não sabe. E você vai despertar o interesse de árvores e aí depois você vai fazendo ela se aprofundar em níveis de consciência. Então o que você tem que tirar desse primeiro nível? É você tem um assunto, mas você não vai tratar desse assunto. Você vai pensar, uma pessoa que não sabe nada disso, o que eu posso falar para ela para atrair ela para o meu mundo? O que eu posso? O segundo é o consciente do problema. Então essa pessoa, ela já sabe do problema que ela está enfrentando. Então a pessoa que está consciente do problema, ela já sabe sobre o que é o assunto. Presta atenção, ela já sabe o que é o assunto. E ela já tem experiência ou alguma experiência com o assunto. E ela está enfrentando um problema específico, tá certo? E ela está buscando uma solução. Ou se ela não estiver buscando, ela sabe que aquele problema existe e que em algum momento ela vai resolver. Ela está esperando, por exemplo, alguém atrair a curiosidade dela, atrair a atenção dela para resolver esse problema. Ela quer algo, uma solução, ela quer uma coisa que resolva ela. Então, como é que eu atraio essa pessoa que está consciente do problema? Olha o exemplo. A pessoa, ela é um skatista, você tem um canal aí que fala sobre skate, aí tem lá o backflip, sei lá, é um jeito de fazer um movimento, tá? Aí a pessoa está tentando fazer um movimento, que é o backflip, e ela não está conseguindo. Ela cai, ela rala o joelho, ela tropeça, ela não consegue se equilibrar, tá entendendo? E você, experiente, já tem um canal sobre isso, sabe disso. E aí você vai criar um conteúdo para despertar a atenção. Aí você pensa, lembra? Não é pesquisa de palavra-chave, é você pensa. A pessoa que quer, que deseja fazer o movimento backflip, porque é um problema que o seu público tem, essa pessoa, ela precisa do quê? Digamos que seja, sei lá, ela precisa fazer A, B e C. E aí, você coloca, por exemplo, no título do vídeo assim, movimento backflip, o movimento mais fácil dos skatistas. Tá entendendo? Esse aí pode ser um vídeo. Outro vídeo pode ser backflip 101, introdução, né? Backflip masterizado, backflip dominado em 3 passos, em 5 passos. Backflip feito em 5 minutos. Entendeu? Ou se você quiser ir para uma outra pegada, você pode falar como fazer o movimento backflip em 5 etapas, tá certo? Aí você coloca alguma coisa acontecendo lá na thumbnail. O vídeo é para pessoas que estão conscientes do problema. E por isso que um título assim como a thumbnail que vai conversar com essa pessoa vai funcionar tão bem. Aqui vale a pena abrir um parênteses. Por quê? Porque às vezes em um mesmo movimento aí do backflip, né? Esse negócio estranho que eu falei, vão ter problemas diferentes. Então, sei lá, eu falei aqui do ângulo, tá? O ângulo que a pessoa precisa fazer um movimento. E a pessoa não consegue dominar aquilo, porque ela precisa treinar um pouquinho. E você, experiente, sabe disso. Aí o que você faz? Você faz um outro vídeo. O ângulo perfeito do movimento backflip. Como treinar, tá entendendo? E aí você coloca uma thumbnail chamativa que mostra ali o ângulo pra pessoa entender, beleza? E aí você começa a destrinchar, porque tem vários problemas relacionados para isso. Você não fez uma pesquisa de palavra-chave para perceber que existe uma pesquisa e um volume de pesquisa grande para os problemas relacionados ao movimento. Não, você fez um vídeo porque você identifica que existe um problema que a comunidade que você quer servir está enfrentando. Esse é o 2. O 3 é o quê? O 3 são as pessoas que estão conscientes da solução. Pessoas que estão conscientes da solução são pessoas bem específicas, tá? A pessoa, ela iniciou aqui, tá certo? E ela entende que para finalizar ela precisa chegar até aqui. Ela já tem claro na cabeça dela o que é o alvo dela. Vou te dar um exemplo. Você tem um canal explicando às pessoas como fazer criação de galinha, tá? Como criar galinha para abater e vender todo domingo, né? Mas você tem um canal assim. A pessoa já sabe a solução. Ela provavelmente já tem galinha em casa, tá entendendo? E ela já tá vendendo as galinhas. Então o que ela quer é o quê? Como que ela faz o negócio continuar rodando ao longo do tempo. Como que ela melhora o processo dela. Então, a pessoa consciente da solução, a comunicação que você faz é diferente, é mais aprofundada, tá?
Então aqui nesse exemplo que eu tô te dando, essa pessoa, eu tô te dando exemplo de canais diferentes para você pegar a ideia. Essa pessoa vai enfrentar obstáculos ao longo do processo dela, e aí você, já experiente naquilo, consegue resolver. Uma prática que você pode fazer é fazer uma lista de problemas que essa pessoa vai enfrentar e criar vídeos a respeito. Então, nesse exemplo aqui, você faz uma lista e vê assim, se você coloca vários margens no negócio, dá problema. Ou, se você não tira os ovos 2 vezes por dia, você tem ali 10, 20% por mês de perda de ovo. Ou, tá entendendo? Como perceber se o ovo foi ou não foi fecundado. Tá entendendo? E aí são problemas profundos, são problemas onde a pessoa, ela não é inconsciente, ela é consciente. Ela já sabe da coisa que ela quer, ela já tem clareza, eu quero fazer isso aqui funcionar. E ela sabe que ela precisa solucionar problemas. E ela busca em você uma ajuda para isso. Olha, se você tá vendo o vídeo até aqui, tá assim, caramba, que coisa impressionante, e ainda não curtiu esse vídeo, cara, me ajude a crescer esse canal curtindo esse vídeo, tá? Curta o vídeo e comente aí. Não, gostei, ficou legal. Comente o que você quer que eu faça, que eu fale no próximo vídeo, tá? Consciente da oferta. Olha só, produtores de vídeos educativos vão querer em algum momento vender. Às vezes ainda vão vender em todo o vídeo, tá? O que é essencial aqui? O essencial aqui é que o seu vídeo, que tenha algum tipo de oferta, seja leve, tá? A minha recomendação aqui é que você veja um canal no YouTube chamado canal Gaveta. Tentei desenhar ele aqui, mas nesse canal ele fala de uma naturalidade muito legal, porque ele simplesmente fala, beleza, tem isso daqui e você pode ir lá comprar. Aí tem o link aqui, vai lá, acessa e vê, tá entendendo? As pessoas já naturalizaram isso, mas a gente costuma sentir uma resistência a tentar vender alguma coisa, e exatamente por isso que a gente precisa começar a se acostumar. Você pode ter um curso, uma consultoria, uma aula, um produto, ser afiliado de um produto, alguma coisa nesse sentido. Você simplesmente fala, eu tenho um curso tal e tal e tal, se tiver interesse, o link tá aqui na descrição. E aí continua, cara, continua. Se quiser fazer uma transição, faz uma transição para ter ali a diferença. Se não quiser, faz aquele negócio de aproximar ou afastar a câmera para estabelecer o corte, e aí já foi para cima. Então, consciente da oferta é o quê? É a pessoa que se inscreveu, que é um visualizador recorrente, ela precisa saber que você, que é dono do canal, tem alguma coisa para vender. Ela não precisa necessariamente comprar o produto. Ela precisa saber que você tem algo para vender e saiba o que é aquilo. É só isso. Por quê? Porque quando ela precisar, ela vai lá e compra. Tá bom? O último nível é esse nível chamado nível mais consciente. Esse nível, eu percebi agora que eu estava meio fora da câmera, né? Esse nível mais consciente é o quê? É um nível onde você tem uma metodologia de marketing que eu vou tocar aqui de vez em quando, chamado inbound, tá? Mas esse aqui, o mais consciente, no inbound, é quando você encanta a pessoa. Ou quando a pessoa, outro nome, né, para a mesma coisa, vira advogado da marca. Mas eu gosto mesmo de uma maneira de comunicar isso que o Seth Godin escreveu no livro dele chamado Isso é Marketing. E ele diz o seguinte: People like us do things like this. Isso que ele diz, isso é marketing, tá? Então, qual que é a ideia? Pessoas como nós fazem coisas dessa maneira. Então, por exemplo, você que quer... pessoas que plantam horta orgânica criam ali a sua horta dessa maneira. E aí, se você olhar para o que eu produzo e achar legal e quiser fazer parte da comunidade que eu estou tentando criar, vai ser muito bem-vindo. Pessoas como nós fazem coisas dessa maneira. Você que quer criar uma granja particular sua e criar aí o seu negócio, você e as pessoas aqui da comunidade vão fazer, você, toda a comunidade aqui, vão fazer coisas, vão criar granjas dessa maneira. Tá? Pessoas da minha comunidade que criam conteúdo educativo usando o YouTube vão criar dessa maneira. Tá entendendo? Nunca é uma posição necessariamente superior. Exatamente. Nunca é uma posição de eu sou maior do que você. Eu passei mais tempo estudando isso do que você. Basicamente. Eu tô me esforçando da mesma forma que você está se esforçando. Tá entendendo? É sempre essa ideia de criar uma comunidade que se ajuda e se alimenta, tá entendendo? Então, essa ideia do novo marketing, digamos assim, ou marketing lá, Seth Godin e a profissionalização desse processo, beleza? Espero que
esse vídeo tenha te ajudado, tenha aberto as suas auras aí. Ó, tem prática, viu? Você viu o que eu falei aqui? Tem muitas listas para você fazer a partir de agora. E essas listas vão te ajudar ali a criar os conteúdos para o seu público. E a partir dessa criação, você vai precisar dividir esses tópicos que você listou em um plano de conteúdo, né? Em um planejamento de conteúdo. Eu estou preparando um vídeo onde eu vou te explicar como criar esse planejamento numa planilha de cronograma de publicação. Quando estiver pronta, vai estar ali. E eu te vejo lá quando estiver pronto.